Eu vou fazer uma coisa agora rápida. Eu vou pedir para o Milton Rocha fechar aqui na imagem da DH. Eu vou pedir ao diretor aí que possa rodar o ilustra da matéria, que eu vou conversar com o filho do Nilson sem mostrá-lo. Ele não quer mostrar, aparecer nesse momento, mas ele vai trazer alguns detalhes para mim. Alexandre, eu estou respeitando aquilo que você pediu. Essa mulher tinha uma relação com teu pai? Sim, conhecido por todos, do rapaz da padaria até os vizinhos, conhecidos, familiares, etc. Essa história que ela contou aqui, de que teu pai teria abusado sexualmente dela, é mentira? De maneira nenhuma, não procede e as informações elas estão pertinentes, porque nós temos imagens, fotos dela, ela tem um relacionamento já de longo tempo com ele. Você me mostrava até agora há pouco uma foto onde ela aparece seminua dentro da casa. Perfeito, dentro da casa, dentro do banheiro, como tem outras também, outras informações, inclusive a DH também tem ciência disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Ela queria pegar esse dinheiro, essa importância grande do teu pai e da tua avó? Pelo meu entendimento, meu pai tinha esse planejamento de poder sair do país junto com a minha avó e de fato fez esse convite a ela. E acredito que ela tenha levado ele de forma de que estaria de acordo em fazer essa viagem para que ele conseguisse fazer essa arrecadação financeira a qual ele estava fazendo. E a partir desse momento ela planejou a execução dele para receber todo esse dinheiro, tomar posse de todo esse valor e utilizou-se desse argumento de ser empregada dele para se vitimizar desse terrível assassinato que ela cometeu, tanto com o meu pai, Lilson Braga, que foi assassinado no dia 29 de março, quanto da minha avó Lia, de 91 anos, que também viera a morrer no dia 5 de abril por ter ficado sozinha. Ela confessou o crime na delegacia e disse que fez isso tudo sozinha. Você acredita nisso? De maneira nenhuma eu acredito nisso, até porque meu pai era um homem de estatura de 1,90 m com mais de 100 quilos. Então, fisicamente, ela não teria porte para conseguir fazer isso. Por outro lado, existe uma terceira pessoa também já enquadrada nesse cenário, que se chama Raquel de Mello. A atual namorada dela, a companheira dela, não? Não. Essa Raquel de Mello era cuidadora da minha avó, contratada pelas minhas irmãs para cuidar da minha avó. E onde ela que esta tava? Raquel informa que no dia 29 foi mandada embora. Por ela? Supostamente por Lilson. E Isabela diz que quem mandou embora foi ela. Mas responsabilidade da vida e do cuidado de minha avó Lia era de responsabilidade de Raquel. E no dia 4 de abril, após o meu pai já estar morto há mais de 6 dias e minha avó está sozinha, Raquel informara a minha família que o meu pai tinha saído de casa naquele dia 4 e que minha avó estava bem. Sendo que nesse dia o meu pai já estava assassinado dentro de uma cisterna e minha avó se encontrava sozinha dentro de casa. No dia 4 e no dia 5, minha avó veio a falecer. Alexandre, segura esse ponto aqui. Põe no seu ouvido. Isabelle, eu tô botando um dos meus fones com ele para que você possa conversar também com o Alexandre aqui. Se você consegue ouvir Isabelle, Isabelle, pode falar com ele. Alexandre, então olha só, vê se eu entendi. Boa tarde para você, meus pêsames, né? São 2 mortes, eu acho, dolorosas para vocês. Você tá falando Duas assim... mortes. 2 mortes. A gente não pode esquecer da sua vozinha de 91 anos. Ela era... Primeira coisa, deixa eu te perguntar uma coisa que pode doer bastante. A sua avó era consciente? Se ela tivesse visto as coisas, ela teria entendido e falado para vocês? Não. Acredito eu até que tenham feito um cenário de terror com a minha avó. Inclusive que tenham colocado o corpo do meu pai na cama da minha avó para que minha avó tivesse visto essa cena tenebrosa e tivesse morrido. Meu Deus do céu. E só pra você ter uma ideia, Isabelle, eu conversei com algumas pessoas ali do local. E elas me falaram que aparentemente essa moça parecia ser uma moça tranquila. Falava com todo mundo, dava bom dia. Então ela não aparentava sofrer algum tipo de violência ali. Os moradores afirmaram isso. Deixa eu só perguntar uma coisa pra ele, não sei se ele tá me ouvindo, vou perguntar de novo. O que eu quis dizer, eu imagino que sua avó... Tá sim. Eu nem quero que você, se é possível, eu sei que é doloroso, não só pensar da forma como teu pai morreu, mas o que a tua avó viu antes de morrer, que provavelmente pode estar ter levado à morte dela. A minha pergunta é, a sua avó, caso ficasse viva, teria consciência para fazer testemunha contra as assassinas ou a assassina? Por isso você acha que ela foi levada à morte? Com toda certeza absoluta. Minha avó foi executada no plano de subtrair os valores da conta dela, tanto que foram feitos saques tanto em vida da minha avó quanto pós-morte. E para que isso fosse necessário e ficasse oculto, não seria diferente de que essa senhora deveria estar morta.
Outro ponto, a Raquel e a... E assim eles o fizeram. A Raquel e a assassina, elas entram na mesma época na casa do teu pai? Elas já se conheciam antes ou se conhecem ali, pelo que vocês sabem? Pelo que eu sei, elas se conheceram ali, já se conheciam em torno de 6 meses, que é o período em que essa cuidadora estava na casa de meus familiares. E quem Na hora que ela é? diz na delegacia que ela só matou seu pai porque seu pai abusava dela, você sabe que é mentira e que ela tá tentando contar um álibi e esconder alguém mais que estava nesse golpe. Inclusive, eu, como sou o comunicante de todo o acontecido, eu que localizei a minha avó e após 30 dias do meu pai já estar na especializada DDPA e não ter sido localizado, eu continuei as buscas e eu localizei o meu pai. Eu também informei a homicídios que este seria o argumento de Isabela. Qual foi o quadro que você encontrou naquela Ele que casa de encontrou o pai terror? na O cisterna? quadro de filme de terror. Foi ele. Eu entrei numa casa onde tinham pelo menos 500 munições de armas de fogo espalhadas, 10 armas entre armas de fogo calibre 12, revólveres, pistolas, drogas, cocaína, maconha, haxixe, todo tipo de droga, uma senhora morta na casa. E a leitura da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro foi recolher o material, recolher o corpo e dizer que tinha uma pessoa desaparecida. Nenhuma perícia foi feita na residência dos meus familiares. Deixaram claro que a tua avó tinha morrido de infarto, né? Deixaram claro e ainda tive que solicitar diversas vezes para que minha avó fosse para a necrópsia, para saber de fato a causa-morte. Porque pelos agentes do Estado que representados pela polícia, disseram que minha avó morreu realmente de forma natural por ser uma idosa. Isabela já tá presa. Isabela já Tem tá que ter mais presa. gente pra ser Não, presa não, também Caio, não nessa para ação. por aí. Inclusive, na minha concepção, Não, para por aí, eu quero, porque a história parece filme Tem- mesmo de terror. A partir daí, a polícia leva o corpo da sua avó, é filme imenso de terror. leva o corpo da tua avó, a casa nesse estado, é feita a apreensão das armas, que era do teu pai, que era colecionador, e a partir daí, teu pai ainda tá como desaparecido. Perfeito. Como que acontece de encontrar o corpo do Perfeito. Nil? E aí, a partir daí, você não se conforma, você começa a cutucar a casa. Eu não entendi até agora como chegaram ao corpo do teu pai. Não, de fato, eu que cheguei no corpo do meu pai porque eu ia diariamente à delegacia especializada na cidade da polícia, na DDPA, e era informado que as buscas estavam sendo feitas, eles estavam colhendo informações. E eu diariamente, afastado do meu trabalho, já sem trabalhar por 90 dias, com uma esposa gestante, pai de 2 filhos, larguei a minha vida inteira para descobrir o que tinha acontecido com a minha família. E eu descobri, achei o meu pai sozinho e liguei para homicídios, tive o apoio da delegacia no primeiro dia e hoje se fazem 60 dias, mais ou menos, do achado do meu pai. E a homicídios me prende a assassina do meu pai e qualifica ela, mesmo com todas as informações de que ela tinha relacionamento conjugal com ele, como funcionária. E ela tentando dizer que o seu pai era um abusador. E ela tentando dizer que meu pai é abusador. Inclusive, Raquel também, que compartilha desse assassinato. Eu já consegui imagens dela com um notebook na residência dela, onde informei a DH, e a DH confrontou isso com ela, e ela informou que achou isso no lixão. Possível. Você teve que Possível. investigar a morte da sua avó e do teu pai. E a É delegacia surreal essa não história. solicitou a apreensão Surreal. desse material para comprovar de fato se foi achado no lixão ou se naquele notebook aparecia a vida do meu pai. Eu que investiguei o crime. Inclusive, eu irei fazer uma queixa-crime subsidiária no Ministério Público, informando à Justiça do Estado do Rio de Janeiro, de fato, o crime que ocorreu com a minha família. Se não fosse você, o caso não teria sido solucionado. Se não fosse eu, a minha avó estaria hoje morta como uma morte natural e meu pai estaria até esse momento desaparecido dentro da cisterna na própria casa. E sendo acusado de abusador. E sendo acusado de abusador. E Ela queria levar o dinheiro. Isabelle, Não, parece uma peraí. história de filme. Não, parece não. É uma Sabe? história Só que de essa terror. mulher tinha intuito de levar todo esse dinheiro. Era São uma duas quantia coisas, alta. Caio. Ela tentou fazer a cabeça dele para ir lá para fora e no final das contas
tira a vida Não é dele tão com simples tiros assim. disparados por armamento dele. Não é Outros tão- objetos teriam sido roubados lá também, né? Não é tão Tudo que simples possa assim. ter sido roubado, inclusive, Ah. inclusive cobertores, material de utensílios, o que se pôde subtrair da residência foi subtraído. Duas tudo. coisas. A gente não vai falar teu nome por uma questão de cuidado com você, porque a gente não sabe também, você está super certo, você não sabe quem está envolvido, mas quem foi o investigador dessa história foi o filho. É uma pessoa que a gente não pode nem, porque a gente sempre fala assim, poxa, tudo para o pobre se ferra mais, não é uma pessoa que é pobre, é uma pessoa que tem condições. Tudo ali foi negligenciado a ele por parecer uma morte natural, uma mulher de 91 anos, e pode mesmo. Já saiu o laudo da necrópsia, já foi infarto, mas se ela viu o filho dela ser morto, que ela viu, ela infarta mesmo. Foi infarto mesmo? Isso, minha avó infartou por infarto do miocárdio agudo porque ela era cardiopata e tomava medicamentos. E nesse período que ela ficou em abandono, ela não foi medicada. Devido a isso, levou ela ao infarto fulminante. Fora o que ela 7 deve ter dias sem visto. atendimento, Fora o que ela 7 deve ter dias visto. largada. Apenas, Isabelle, no dia que ela morreu, foi que deram algum alimento a ela para tentar enganar aquilo. Deixa eu Só só que falar uma automaticamente o próprio o rapaz aqui fez tudo isso e conseguiu investigar. Isabelle, ele está na tua escuta. Não, e eu imagino, ele não quero tocar nesse assunto com ele, eu imagino no momento da descoberta do corpo, porque já é um tempo depois, pensar na cisterna da casa, abrir, eu não quero nem perguntar o que ele encontrou, ele precisa muito de um apoio, ainda mais ter uma mulher gestante. Mas eu falo. Quando eu encontrei o corpo do meu pai na cisterna, eu procedi para 43DP, Delegacia de Polícia, onde eu fiz o comunicado do desaparecimento do meu pai. E a autoridade policial havia me dito que na leitura deles, o meu pai tinha executado a minha avó, estava foragido e era um traficante. Por causa da... E eu falei para a autoridade policial que eu provaria o contrário. E eu provei. Meu mostrando Deus. que meu pai estava em óbito, executado dentro de uma cisterna da própria casa. Gente, Quem era o você seu pai? realmente parece... Quem era esse homem que foi vítima de um assassinato tão cruel? Quem era o seu pai? Meu pai era um homem honrado, um homem decente, onde no âmbito de amizade curta que ele tinha, todas as pessoas estão dispostas a depor e falar sobre quem ele era. Esse rapaz, Isabelle, Olha, fala Caio. isso aqui agora pra você. Pena que eu não posso mostrar a imagem, mas Não, com nem- lágrima nos olhos. Não, olha só. Ele tem e a- 2 filhos, a esposa tá grávida, ele teve E a que história é sozinho muito investigar pesada. isso tudo e tá passando por toda essa dor, Isabelle. E a história é muito pesada, é muito maior do que a gente imaginava. São 2 casos. Primeiro que agora a história começa a E nesse momento, estou aqui dentro da DH, tentando contato com a autoridade policial, coisa também que eu não consigo me comunicar com os delegados das delegacias para poder reportar as informações que eu tenho. Calma, Porque a leitura dos Tá agentes... esse tempo todo aqui esperando pra alguém te Caio, atender aqui, Caio. é isso mesmo? Não, eu já fui atendido. Já foi atendido, Tá ele havendo falou. uma diligência nesse momento, mas eu quero falar com a autoridade policial para transmitir a informação de que essa pessoa, em momento algum, se qualifica como funcionária. Então a gente já está fazendo aqui porque a DH está aberta. Eu tenho um delegado aqui dentro do estúdio, toda a Polícia Civil assiste a gente. E o seu caso realmente parece caso e que pode acontecer mesmo. Em caso de você ter uma cena extremamente montada para, se não é uma pessoa como você da família, realmente poderia terminar de verdade como a vítima, sendo um cara que Eu mata... garanto que terminaria de forma errada, inclusive digo que o inquérito policial do Ministério Público Federal corre de forma incorreta. Federal. Nossa. Por vamos lá. isso que eu irei fazer uma queixa-crime Até na subsidiária informando corregedoria. ao Eu Poder acho que esse é- Judiciário de fato o assassinato que aconteceu. Então eu acho que o seu primeiro passo é Não, eu já fui corregedoria da... informado que eu não vou à corregedoria e vou direto à Justiça, ao Ministério Público. Enfim. Aí, Precisa limpar o nome do seu pai. Eu preciso limpar o nome do meu pai e quero também usar o auxílio de vocês para informar que eu, como cidadão, estou incorrendo num risco de busca de assassinos. eu vou falar Ao agora ponto que... de que daqui a um certo momento eu mesmo posso ser vitimado. Não, e o medo... A gente tá aqui de boca aberta, né, Bárcia? Primeiro falar... Porque não sabe. Não, ele não- se ele tem toda a suspeita da razão. participação de uma outra pessoa. Exatamente. Que tá aí, que ninguém sabe quem é, Que ninguém sabe quem é. né? Se é só essa Raquel.
A que ponto essa Raquel foi trazida por ela para montar um esquema, tendo em vista de um homem que morava com a mãe, que tinham 2 pensões, uma pessoa bem de vida, né? Um cenário extremamente propício para se montar, espalhando droga. Ele era colecionador de armas. E você pode traçar todo um perfil para que a polícia chegue e imagine algo desse tipo. Círculo de amizade pequeno que ele falou, quer dizer, ninguém frequentava a casa, ninguém visitava. Exatamente, uma casa fechada, mas o que ela não contava é com um filho extremamente buscando a verdade, incansavelmente buscando a verdade. O que ele passou, que eu não tenho nem o nome também, parece coisa de filme mesmo. Meu tipo Deus assim, do céu. você assistir uma pessoa sendo vítima e lutando para provar a inocência do próprio pai, na busca de 2 mortes, que a gente já sabe que são assassinatos, né? Fala, por favor, porque eu tô meio chocada. Eu também tô chocado, né? Não é porque eu sou delegado há 10 anos já, né? E trabalho com isso desde 2002, né? Que a eu gente trabalhava vai acostumar com uma coisa absurda Mas mesmo dessa. assim, né? Existem coisas que a gente se choca até hoje, tem que ser assim, porque senão a gente vira robô, né? A história é de um absurdo, né? É tão hedionda, né? Não só a história, como o atendimento que ele teve, né, Bárcio? Sim, claro, com certeza. Né? E aí, enfim, é até difícil falar, né? A morte da avó dela, desde o primeiro momento, né? A morte suspeita, a morte da avó ali, né? Por mais que tenha sido... Com uma pessoa desaparecida. Né? É uma morte suspeita, né? Tem que ser investigada também. Agora, lutar pela inocência do pai, para provar a inocência do pai, ele vinha sendo acusado formalmente em algum lugar, ele respondia? Não, ele era tratado como se ele tivesse sendo um usuário de drogas que desapareceu após matar a mãe. Essa questão que está incomodando, e eu entendo que tem incomodando, né? Que tenha feito, que ela esteja constando ali na DH como funcionária, é porque na hora de você fazer o registro de ocorrência, você tem um campo lá que você tem que preencher qual é o vínculo que a pessoa tem, né? Que o autor tem com a vítima. E o vínculo ali é porque ela é funcionária, né? Agora, eu até entendo, né? Que não dá para chamar, que é difícil você chamar dessa forma. Mas qual é o vínculo? Era vizinho, era amigo, era ex-cônjuge, era desconhecido. E o vínculo que eles tinham era de uma relação ali de trabalho. Por isso é que consta ali, né, no sistema, né, o vínculo ali como funcionário. Agora a história é terrível, né? E a gente espera ali que esse caso ali seja solucionado o mais rápido possível, inclusive com a prisão de eventuais... Não era funcionária, era uma mulher que atraiu, isso daí a gente vai ver muita coisa, atraiu para dar o golpe, matar, matou 2, assim, uma coisa horrorosa. Obrigada, agradece, Caio, fala para ele que estamos juntos nessa e o Caio vai continuar nessa história. Falando em justiça, a justiça manda soltar. Oi? Ué, mas você manda eu sair e manda voltar pro Caio? Ah, é? Então, Caio, nosso editor-chefe quer que você dê uma última informação, dê. Eu acabei de descobrir agora que eles estavam... Essa organização criminosa que foi montada para tirar a vida do Lilson, o objetivo deles era desviar mais de 100 mil reais que estavam nas contas da família. Eles fizeram saques em nomes ali da mãe do Lilson, em nome dele, e além dessa tal de Raquel e da Isabela que estão aqui, a polícia acredita que outras pessoas podem estar envolvidas neste crime. Então, ao longo dos próximos dias, novas prisões deverão acontecer. Agora eu volto com você, Isabelle Benito, a entrevista exclusiva aqui no SBT Rio. Nós trouxemos agora para você, Isabelle Benito. Não, parabéns, Caio. Você foi trazendo a notícia acontecendo. E se ela acontecer mais, porque o pessoal aí atrás de ser a DH, eu não sei se ainda tem o Tião que trabalha aí, acho que ela se aposentou, mas o povo fica assistindo com o SBT Rio. E se tiver novidade, às vezes ela já não está no inquérito, já nem mais como funcionária. Às vezes essa diligência que a polícia saiu para não poder falar, já é atrás da Raquel, né? Já é na perícia, na busca e apreensão do computador com a Raquel, entendeu? O inquérito é sigiloso, a família, eu entendo isso. Se fosse eu, também estaria. Não, normalmente fica ansiosa por informações, mas nem sempre... E isso é bom para a investigação. Né? A família saber das informações nem sempre é bom para a Mas acho que nesse caso, esse filho, hein? Ele foi um mas inspetor às vezes, praticamente. Não, hein? claro que sim. Né? Mas saber o que está acontecendo na investigação, muitas vezes ele vai se antecipar, ele vai falar para alguém, ele vai...
nem sempre Entendi, é. entendi. Então vamos aguardar aí quais são as cenas dos próximos capítulos. Vai crescer, hein, Caio Alex? Fica atento aí, Vai qualquer crescer. coisa você volta aí, porque eu acho que pode Sim. crescer até agora, que eu sei que você vai dar uma entrada, tomar um café especial na DH aí pra saber pra gente. Daqui a pouco o Caio Alex volta ao vivo.